Glória a Deus, aleluia. Quem é a família de Jesus? Amém. O que Jesus falou quando alguém disse para ele assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a E faz a vontade do Pai. Então quem está lá fora não é seu irmão e não é seu irmão. É difícil falar isso aí, né? Mas eu estava procurando na Bíblia, lendo alguma coisa, e Deus me revelou muita coisa disso aqui. Os de fora, quem estão conosco aqui, a nossa maior família é quem faz a vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus e Pai amado, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e glorificar o teu santo nome. Que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, derramar a tua unção. Pai, no nome de Jesus, nós não sairemos daqui da mesma forma que chegamos, mas seremos daqui renovados pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aplaudindo ao Senhor, recebe o ministério do louvor.
sigo Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, Por isso eu danço na presença do Rei. grito de júbilo. Para Deus eu grito na presença do Rei. Eu corro, Por isso eu corro na presença do Rei. então eu direi, Oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. então eu direi, Oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. eu pulo Na presença do Rei. eu danço, Por isso eu danço na presença do Rei. grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, Por isso eu corro na presença do Rei. então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior,
silencio meu coração e elevo aos céus meu pensar. Eu me prostro em adoração e tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti.
Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos receber o pastor João, em nome de Jesus, amém? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco. Amém, contigo também. Deus possa nos abençoar de maneira poderosa, né? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade, né? No início, continuidade do nosso estudo da quarta-feira, culto de estudo, e saber que Deus tem algo para nos proporcionar na nossa vida e que possamos prestar bem atenção. Eu já disse para os irmãos aqui, você que tem alguém que está sem o caderno para anotação? Não, né? Todo mundo está tranquilo. E caneta? Está tranquilo também. Então, vamos receber nossa irmã Luciana. Aplaudindo ao Senhor. Amém? Você aí? Você e quem? Adriano. Adriano? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém, contigo também. Estaremos orando nesta noite. Nós estaremos dando continuidade ao estudo de semana passada. Espero que seja breve esse estudo. Nós finalizaremos a respeito de dízimos e ofertas. E no próximo estudo, irmãos, nós falaremos a respeito do batismo. Um tema a qual o pastor pediu para que nós aplicássemos na igreja. A respeito do batismo, o qual é necessário. Então, semana que vem, o estudo será sobre o batismo. E os próximos será a continuação do nosso estudo a respeito da crucificação de Jesus. Amém? Vamos orar nesta noite pedindo ao Senhor que fale conosco através da palavra. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, diante da Tua palavra, nós queremos aprender com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, fale conosco, nos ensine os Teus princípios através da Tua palavra. Meu Pai, nos dê um coração cheio de amor, um coração generoso, ó Deus. Assim como a Tua palavra nos ensina, que o nosso coração, ó Pai, não esteja apegado às coisas deste mundo, mas que nós possamos, ó Deus, a cada dia amar ao nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. Eis-nos aqui, ó Deus, fale conosco, nos ensine a Tua palavra, que o Senhor possa nos libertar e que possamos viver verdadeiramente para o Senhor. Que o nosso coração, ó Deus, seja entregue totalmente ao Senhor nesta noite. Assim oro, ó Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de iniciar esse estudo a respeito das ofertas. Nós falamos na semana passada a respeito dos dízimos. E nós sabemos, assim como a palavra nos ensina, que dízimo é os 10% que pertence a Deus e que nós devemos devolver ao Senhor. Mas hoje nós falaremos a respeito da oferta. E a Bíblia nos ensina que as ofertas, elas são voluntárias. Elas são voluntárias conforme o nosso coração propõe. Mas gostaria que o irmão colocasse Efésios 5, versículo 1 e 2. Nós falaremos hoje a respeito da oferta e não poderíamos deixar de citar a maior oferta que nós recebemos, que foi Jesus ter se entregado a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Então, gostaria de iniciar com esse texto, Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Paulo escrevendo a carta aqui à igreja de Éfeso, ele vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus e andar em amor. E ele fala assim como Cristo nos amou e a si mesmo ele se entregou por nós. Enquanto eu estava fazendo esse estudo a respeito de ofertas, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos confronta. E quando nós vamos estudar a respeito da oferta, nós sabemos que o Senhor, Ele quer de nós, Ele quer o nosso coração.
E enquanto eu estava na minha casa meditando a respeito de vários textos, onde a Bíblia, do início ao fim, ela fala sobre oferta, eu pude perceber, irmãos, que o que falta na igreja de hoje, o que falta em nós, é o amor de Deus. Porque quando nós vamos observar Cristo, por amor, Ele se entregou como oferta, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. E quando nós vamos analisar a respeito de ofertas, nós vemos que a palavra diz que ainda que se nós possuímos riquezas neste mundo, se nós distribuíssemos aos pobres, mas se não tiver amor em nós, de nada vai adiantar. Então, irmãos, não é questão do valor, não é questão daquilo que nós temos ofertado. A Bíblia fala de vários tipos de oferta. Ela fala a oferta a Deus, a oferta à obra de Deus. Ela fala também da oferta ao nosso próximo. Mas ainda que nós distribuíssemos toda a nossa riqueza, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós temos, se não houver em nós amor, de nada vai adiantar. Nós sabemos que ofertar é um ato de gratidão a Deus, de adoração a Deus. É a entrega voluntária de algo, aquilo que talvez eu vou abrir mão e vou entregar a Deus, eu vou abençoar a vida do meu próximo. Mas, irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos, antes de nós iniciarmos, que o Senhor, Ele não vai olhar para o volume da sua oferta ou a quantidade que você tem ofertado, mas Ele vai olhar para aquilo que está no seu coração. Como está o seu coração ao ofertar na casa de Deus, ou fazer oferta a uma pessoa, a um próximo, a uma pessoa próxima que está necessitado? Qual é o propósito do seu coração ao ofertar na obra do Senhor? Será que tem amor dentro do nosso coração? É uma palavra que confronta, porque ela me confrontou neste dia. Não estou aqui, irmãos, para pregar sobre prosperidade, pregar sobre dinheiro, mas para falar do amor de Deus para conosco. O Senhor diz que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas dessa terra. Ele vai dizer que aonde estiver o nosso coração, ali também vai estar o nosso tesouro. E muitas das vezes nós nos pegamos tão aprisionados aos bens materiais, às coisas dessa terra. A igreja de hoje, infelizmente, a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. O amor tem se esfriado. A igreja que nós vivemos nos dias de hoje é uma igreja diferente da igreja de Atos. A igreja de Atos é uma igreja modelo, uma igreja padrão que nós devemos seguir nos dias de hoje. Nós sabemos que a igreja de Atos, a palavra diz, no capítulo 2, gostaria que o irmão colocasse, 2:45. Atos 2:45. Uma igreja que vivia em comunhão, no partir do pão. Uma igreja que ajudava os necessitados, uma igreja onde ninguém tinha falta de nada. Ali estava o amor de Deus no meio daquela igreja. E essa igreja que nós devemos buscar nos dias de hoje. Que o amor de Deus esteja em nossos corações. Pode ler, pastora. Pode ler o 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos. Nós podemos ver que a igreja, a palavra diz que as pessoas elas vendiam as suas propriedades, os seus bens,
E eles distribuíam a todos à medida que alguém havia necessidade. Era uma igreja que ofertava, mas era uma igreja que ninguém passava necessidade, porque eles estavam em comunhão, no partir do pão, nas orações. E a palavra disse que o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos naquela igreja. Também no capítulo 4, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um à medida que alguém lhe tinha necessidade. Amém. Que nós vemos novamente a palavra dizendo que não havia necessitado entre eles. Porque as pessoas vendiam as suas casas, as suas terras e depositavam o valor aos pés dos apóstolos. Então, essa oferta era distribuída a qualquer um à medida que alguém havia necessidade. Nós vemos uma igreja com o coração cheio de amor, porque ninguém considerava as coisas exclusivamente suas, das coisas que possuía, porque tudo era comum dentro da igreja. Essa é uma igreja, a igreja de Atos, que nós devemos viver nos dias de hoje. Quantas pessoas próximas a nós que têm necessitado de algo, mas tem faltado o amor de Deus em nossos corações. Porque muitas das vezes o mundo hoje em que nós vivemos, um mundo consumista, nós queremos somente ter e ter as coisas. Nós lutamos, corremos atrás de adquirir tantas coisas. Não que isso seja errado, nós adquirir os nossos sonhos. Mas será que o amor de Deus tem estado verdadeiramente em nosso coração? Será que nós temos sido gratos ao Senhor e reconhecido que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus, que tudo vem dele? Porque a palavra se nos diz, Davi, quando ele vai receber uma oferta para a construção do templo, lá em 1 Crônicas 29, ele vai dizer que tudo vem do Senhor. E eles vão se alegrar porque o povo trouxe uma grande oferta para a construção do templo. E ele vai dizer: quem somos nós, Senhor, para te oferecer algo? Porque tudo vem das tuas mãos. Glória a Deus. Irmãos, será que nós reconhecemos hoje que tudo que nós temos vem da mão do Senhor? Será que nós temos entregado, ofertado ao Senhor ou também ao nosso próximo? Será que nós temos esse amor em nossos corações? Essa palavra hoje ela me confrontou, porque a palavra nos ensina. Se nós temos o que comer e o que vestir, nós devemos ficar satisfeitos. E muitas das vezes nós não estamos satisfeitos. Muitas das vezes nós murmuramos, nós reclamamos e nós não temos estado satisfeitos na presença do Senhor. O Senhor tem nos abençoado a nossa casa, o nosso sustento, e nós temos reclamado. Gostaria que o irmão colocasse 1 Timóteo 6,8, para os irmãos anotar a referência. 1 Timóteo 6,8. Os irmãos podem anotar a palavra. A pastora Adriana pode ler para a gente, fazendo um favor, este versículo. Pode ser só 8, pastor. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Amém, irmãos? A palavra nos fala que nós devemos estar contentes. Mas muitas das vezes nós queremos mais e mais. A palavra também hoje, que eu li na minha casa, Eclesiastes 5,15, o irmão pode colocar também para os irmãos anotar a referência. Eclesiastes 5, vamos abrir lá.
5,15, Eclesiastes 5,15. Pode ler, pastora, por favor. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Amém, irmãos? Olha o que a palavra está nos dizendo. Assim como nós saímos nu do ventre da nossa mãe, assim nós iremos voltar. Nós iremos ir assim como nós viemos a este mundo. De tudo aquilo que nós adquirirmos nessa terra, nós nada poderemos levar conosco. Jó também, ele reconhece. Todos nós sabemos a história de Jó, um homem que perdeu todas as coisas. E ele vai dizer, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ele vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olhando para essas referências, eu gostaria de dar início ao estudo sobre ofertas. Nós falaremos das ofertas no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Mas o meu propósito com este estudo nesta noite não é pregar prosperidade, mas é para trazer, assim como o Senhor falou comigo, é para trazer para a igreja. Tem que haver amor em nossos corações. Amor para com a obra do Senhor e amor principalmente para com o nosso próximo, para com os mais necessitados. Jesus disse que os pobres, eles sempre estarão conosco. E por que Jesus disse isso? Jesus espera que a igreja ame ao próximo e ajude aqueles que estão necessitados. Nós sabemos que durante todo o percurso da nossa vida, enquanto o mundo existir, haverá pessoas necessitadas. E é dever da igreja, é o nosso dever ajudar aquelas pessoas que precisam. Nós falaremos um pouquinho a respeito de oferta. Mas que através deste estudo, que você se pergunte no seu coração: será que eu tenho tido um coração generoso para com a obra do Senhor? Generosidade. Como está o nosso coração? De nós que estamos aqui, porque eu me questionei hoje a respeito disso, eu me fiz essa pergunta. Será que meu coração tem sido generoso? Ou será que eu tenho me apegado ao dinheiro, aos bens materiais ou às coisas deste mundo? Que você responda para você mesmo. Nós vemos que a palavra diz que do mesmo jeito que nós viemos, nós voltaremos, nós nada levaremos conosco. Do que adianta, irmãos, nós nos apegarmos ao dinheiro, às riquezas deste mundo. E nós vemos que nos dias de hoje, quantas igrejas têm pregado a respeito de prosperidade, quantos pastores têm dado mau testemunho a respeito do dinheiro. E muitas das vezes as pessoas, por ver esses maus testemunhos, têm permitido que o amor de Deus se esfrie no seu coração. Mas que a igreja de Atos seja um modelo para a minha vida e para a sua vida. Que possamos estar em comunhão no partir do pão. Que haja amor, que possamos abençoar a vida do nosso próximo, em nome de Jesus, amém? Nós falaremos, irmãos, a respeito da primeira oferta que fala em Gênesis capítulo 4. Estaremos lendo o versículo 4 ao 7. Essa é a primeira oferta citada na Bíblia. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E então disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Nós vemos aqui que Adão vai coabitar com Eva. E a palavra diz que eles tiveram 2 filhos. Primeiro nasceu Caim e depois Abel. Nós vemos aqui a respeito da primeira oferta que foi ofertada a Deus. A palavra diz que Abel era pastor de ovelhas. E Caim, ele era agricultor ou lavrador em algumas traduções. E a palavra diz que ao fim de uns tempos, ou a cabo de dias, que é o fim de um período de um tempo, Caim, ele vai trazer do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também vai trazer dos primogênitos das ovelhas uma oferta ao Senhor. E repare que no versículo 4, gostaria que o irmão colocasse o 4. A palavra vai dizer, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gostaria que os irmãos reparassem que Abel, ele vai trazer essa oferta ao Senhor. E no finalzinho do versículo, do 4, a palavra diz que agradou-se o Senhor de Abel. Primeira coisa, irmãos, quando nós vamos ofertar a alguém ou vamos ofertar ao Senhor, o Senhor, ele vai olhar por aquilo que está proposto no seu coração. Glória a Deus. O Senhor, ele não vai olhar o volume, talvez, do dinheiro ou aquilo que você tem ofertado. Mas ele vai olhar a intenção do seu coração. Nós vemos que Caim havia trago uma oferta ao Senhor, Abel também. O Senhor se agradou de Abel. O versículo 5, o finalzinho vai dizer que de Caim, o Senhor, ele não se agradou. O Senhor não se agradou de Caim e nem da sua oferta. E a palavra vai dizer que Caim, ele vai ficar irado, o seu semblante vai descair. Quando nós meditamos nessa palavra a respeito de Abel ter trago os primogênitos das ovelhas, quando nós vamos meditar, nós vemos aqui que representa o sacrifício de Jesus. A palavra diz lá em Colossenses 1,15 que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Abel teve fé para ofertar ao Senhor, assim diz a palavra em Hebreus. Nós vemos que aqui já representa o sacrifício de Cristo, porque Jesus, ele é o primogênito. Abel, ele ofereceu o melhor, e o melhor foi entregue para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ser salvos. Através de Cristo, ele se ofertou, se entregou a nós. Quando nós vemos que o Senhor se agrada de Abel, mas de Caim não. Caim vai ficar irado, ele vai ficar triste. E o Senhor vai perguntar para ele, se você proceder bem, você também não será aceito? O Senhor faz uma pergunta para Caim. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim ficou muito aborrecido, ele ficou triste porque o Senhor não havia se agradado dele e nem de sua oferta. Mas o Senhor disse que se ele procedesse bem, ele também seria aceito. E por que o Senhor não atentou para Caim e para a sua oferta? A palavra diz, gostaria que o irmão abrisse lá em 1 João, livro de 1 João, a carta, capítulo 3. O versículo 11 e 12. A pastora pode ler para nós. 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Amém, irmão? Olha para nós vermos o que havia no coração de Caim. A palavra diz que Caim, ele vai assassinar o seu irmão. A palavra diz que as suas obras eram más. Caim era do maligno. Repare que ele trouxe uma oferta ao Senhor. E o Senhor vai dizer para ele, se você proceder bem, você também será aceito.
Olha o que havia no coração de Caim. Abel, o Senhor se agradou. Mas o Senhor deu oportunidade também a Caim, para que ele pudesse se arrepender. Mas nós vemos que ele vai assassinar o seu irmão. As suas obras eram más. As obras de Abel eram justas. Nós vemos através, essa é a primeira oferta descrita na Bíblia. Abel, ele ofertou pela fé. Essa oferta que representa o próprio Jesus, sendo o primogênito que foi entregue por nós. Gostaria de dizer para os irmãos, o pecado ele jaz à porta. O nosso desejo muitas das vezes vai ser contra nós, mas a palavra nos diz, através dessa passagem, que o nosso desejo será contra nós, o pecado será contra nós, mas cabe a nós dominar o pecado. Nós lemos aqui em 1 João, que nós devemos amar uns aos outros. O que tem faltado na igreja de hoje? O amor. O amor tem faltado em nossos corações. Assim como o Senhor, Ele nos amou, que nós venhamos amar uns aos outros. Que nós venhamos dominar o pecado. Que nós venhamos dominar tudo aquilo que muitas das vezes está batendo a porta do nosso coração, que não agrada ao Senhor. Que nós possamos ser servos obedientes a Deus e viver de acordo com a palavra dele, amém? Em seguida, irmãos, nós falaremos aqui a respeito de uma oferta, onde o Senhor, ele vai pedir a Moisés para que o povo ofertasse, para que fosse construído o tabernáculo. Não sei se o irmão consegue uma imagem do tabernáculo. Para quem não conhece, nós vamos ver que o povo de Israel, voluntariamente, eles se dispuseram a ofertar ao Senhor para a construção do tabernáculo. Santuário onde o Senhor habitaria e falaria com o povo, onde a arca da aliança estaria no deserto. E ele era móvel, o tabernáculo, ele era montado e desmontado durante o período que o povo ficou na terra de Canaã. O irmão vai tentar olhar para a gente ali a imagem, para quem não conhece, o tabernáculo. Mas nós vemos que a oferta, através da palavra, ela é voluntária. O povo de Deus, eles se moveram no seu coração a ofertar para a obra do Senhor, para a construção do tabernáculo. Nós vamos ver aqui, através dessas passagens, vou só esperar o irmão conseguir a imagem ali. Nós vamos ver que Moisés vai pedir ao povo para que parasse de trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Porque o povo se dispôs com amor, em gratidão a Deus, a ofertar para que a obra do Senhor fosse feita. Foram tantas coisas que foram ofertadas que Moisés teve que pedir para que parasse. Amém? Amém? Enquanto o irmão procura, eu vou pedir a pastora para ler para a gente. Êxodo 25, amém? Então, irmãos, para quem não conhece, essa é uma imagem representando o tabernáculo, onde a arca da aliança ficava. E esse tabernáculo, ele foi construído no deserto, através das ofertas que o povo de Israel trouxe ao Senhor. E ali no tabernáculo, o Senhor falava com o povo, falava com Moisés, através da arca da aliança, que ficava dentro da tenda. E nós sabemos, vamos abrir lá em Êxodo 25. Então, esse é o tabernáculo que foi construído, onde Moisés arrecadou ofertas para construir o tabernáculo ao Senhor. Êxodo 25, do 1 ao 9. Êxodo 25, 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis:
ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu lhe mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Amém, irmãos? Então, no versículo 1, o Senhor fala a Moisés para que o povo traga uma oferta de todo homem cujo o coração se mover. Nós vemos através da palavra que a oferta ela é voluntária, conforme o nosso coração propor, conforme o nosso coração se mover. E o Senhor disse que receberia do povo a oferta. E repare que no versículo 8, o Senhor diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos lá em Êxodo 36. Êxodo 36, versículo 3 ao 7. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés as ofertas voluntárias. E então, deixando cada um a obra que faziam, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Amém, irmãos? Então nós vemos que o Senhor vai pedir essa oferta. E aqui Moisés ele vai dizer que o povo estava trazendo muito mais do que era necessário para a construção do tabernáculo. E o versículo 6 no finalzinho diz que o povo foi proibido de trazer mais, porque eles já tinham material suficiente para a obra do Senhor através das ofertas. Eles fariam o tabernáculo e ainda iria sobrar. Nós vemos que o povo de Deus, o coração deles se moveram a ofertar para a obra do Senhor, a ponto que eles foram impedidos de trazer mais ofertas. Que isso nos sirva de lição, irmãos. Que nós possamos ter um coração voluntário, não somente com a obra do Senhor, mas por aqueles que estão ao nosso redor, que estão necessitados. Que nós não venhamos pensar somente em nós mesmos, mas que o nosso coração também possa se mover. Nós lemos na semana passada que Davi ele vai dizer que o Senhor ele se agrada da sinceridade, ele prova o nosso coração. Davi fala isso a respeito das ofertas também que foram entregues para a construção do templo. E Davi vai pedir ao Senhor para que conservasse o coração daquele povo íntegro, um coração que possa ofertar com amor, que oferte na obra, que oferte na vida das pessoas. E que seja o desejo nosso para esta igreja, para com cada um de nós. O Senhor, Ele prova os nossos corações. E Ele se agrada da sinceridade. Que o Senhor conserve dentro de nós o amor. O amor para com o reino dEle, o amor para com o próximo, principalmente. E que nosso coração esteja disposto a ofertar, a abençoar. Que o nosso coração seja um coração reto, íntegro. Que seja um coração generoso. Assim como eu disse no princípio, o Senhor, Ele não olha para a quantidade que será ofertado. O Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Ele vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro.
Nós sabemos que no Novo Testamento também tem uma passagem a respeito de ofertas, lá em Lucas 21, vamos abrir lá. Lucas 21, versículo 1 ao 4. Uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele vai observar uma viúva pobre depositar a sua oferta no gasofilácio. Lucas 21, 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Nós podemos ver que Jesus, ele também está se referindo à oferta. E a palavra diz que ele estava observando os ricos lançar as suas ofertas no gasofilácio. E ali também havia uma mulher, uma viúva, e ela era pobre. E a palavra diz que ela lançou no gasofilácio 2 pequenas moedas. Essa era a oferta que aquela viúva tinha a ofertar ao Senhor naquele dia. Jesus ele vai dizer que verdadeiramente aquela mulher pobre, aquela viúva, ela havia dado mais do que todos. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava olhando aquilo que estava no coração dela. Jesus vai dizer que aquela viúva, ela trouxe todo o seu sustento e ofertou ao Senhor. Ela tinha fé, ela confiava na provisão de Deus. Mas aqueles homens ricos, a palavra diz que eles trouxeram as suas ofertas, talvez era um valor muito alto. Eles trouxeram daquilo que havia sobrado a eles. Mas aquela mulher não. Da sua pobreza, ela deu tudo. Ela deu todo o seu sustento, como forma de gratidão a Deus, pela fé, crendo que o Senhor ia prover na vida dela. Era apenas 2 pequenas moedas. Talvez aos nossos olhos, um valor pequeno, pouca coisa, mas para Deus, para Jesus, representou muita coisa, porque ela colocou o seu coração naquela oferta. O coração dela não estava naquele sustento que ela tinha, naquele dinheiro, aquelas moedinhas que ela tinha. Eu imagino um coração grato a Deus. Mesmo na pobreza, ela reconhecer que tudo vinha dele. E mesmo ela ofertando ali, no gasofilácio, aquelas 2 moedinhas, eu creio que ela tinha fé para entender que o Senhor é provedor e ia prover na vida dela. Glória a Deus. Talvez aqueles ricos, aqueles homens que lançavam ali suas moedas, talvez eles estavam lançando ali. Talvez pode ser por aparência. Mas o Senhor se atentou para o coração daquela viúva. Eu gostaria de dizer para você, irmãos, nesses que estão presentes, ao trazer uma oferta ao Senhor, a palavra nos ensina que nós não devemos ofertar com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Glória a Deus. Repare que a palavra não diz que Deus ama a oferta. A palavra diz que Deus ama a quem dá com alegria. Glória a Deus. Eu imagino que é a situação daquela viúva. Naquele momento ali, ela ofertou com alegria, com amor, com gratidão. E Deus ama a quem dá com alegria. Então que nós possamos, independente do valor que você tem, que você possa ofertar ao Senhor com amor. Porque o Senhor, Ele não olha para a nossa contribuição, para a nossa oferta, pelo volume de dinheiro arrecadado. Imagino que talvez aqueles ricos ali lançaram ali, talvez 1000 moedas. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos eles. Porque Jesus, Ele olha pela generosidade do nosso coração. Ele olha para a sinceridade do nosso coração e da sinceridade Ele se agrada. Deus, Ele valoriza a motivação sincera
a alegria com que a oferta é feita, é traga ao altar. Então que nós possamos ofertar ao Senhor com alegria. Que nós venhamos ofertar ao nosso próximo com alegria, com amor em nosso coração. Jesus, ele também fala a respeito de esmolas. Lá em Mateus 6, Jesus ele vai falar a respeito de esmolas. 6 no versículo 2. O significado dessa palavra esmolas é quando alguém dá algo a uma pessoa que está muito necessitada. É diferente da oferta, porque a oferta ela é gratidão. É aquilo que você abre mão para ofertar. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele vai dizer, eu gostaria de ler o versículo 2 ao 4. Jesus vai nos dar um ensinamento a respeito de abençoar, né, a vida daqueles que estão necessitados. Pode ler, pastora, por favor. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém, glória a Deus. Jesus está dizendo aqui que quando der esmola, quando você for abençoar a vida de alguém, quando você for ofertar a alguém, Jesus vai dizer que não é para fazer como os hipócritas nas sinagogas, que gostavam de ser vistos pelos homens. Jesus vai dizer, em verdade vos digo que eles, aqueles que muitas das vezes querem se mostrar para receber um reconhecimento humano, aplausos humanos, esses já receberam a sua recompensa. Mas Jesus vai dizer que ao dar uma esmola ou ao ofertar na vida de alguém, ele vai dizer que é para ignorar o que a tua mão esquerda. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola, para que a tua oferta fique em secreto. Glória a Deus. E o Pai que vem em secreto, ele irá te recompensar. Glória a Deus. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos na vida de outras pessoas, aquilo que você tem abençoado a vida de um irmão, não precisa de ninguém ficar sabendo. Jesus diz que os hipócritas, eles fazem isso para serem vistos e serem reconhecidos pelos homens, para receber aplausos pelos homens. Mas a igreja de Deus, ao abençoar a vida de alguém, que fique em secreto, porque o Pai que vem em secreto, ele irá te recompensar. Que possamos ofertar com amor e que nós possamos ser recompensados pelo Senhor. Porque o Senhor, ele ama quem dá com alegria. Glória a Deus. E não precisa, irmãos, de ninguém ficar sabendo daquilo que você faz na obra do Senhor. Não precisa, assim como Jesus nos ensina. Nós também iremos ver agora um texto que é um pouco complexo, mas ele tem muito a nos ensinar a respeito também de ofertas na igreja primitiva, a igreja de Atos. Uma passagem que nos confronta e tem muito a nos ensinar. Nós vamos ver uma oferta de um casal, onde eles vão reter parte de uma oferta que eles propôs no seu coração de entregar para a igreja, e eles vão perder as suas vidas. E hoje, enquanto eu estava lendo, nós vemos que Ananias e Safira, lá em Atos 5, vamos abrir lá, eles mentiram a Deus, porque o coração deles estava apegado ao dinheiro. Atos 5, versículo de 1 ao 11. A pastora vai ler para a gente. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. E então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. E então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levantando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Então nós lemos no início a respeito da igreja de Atos, uma igreja que vivia em comunhão no partir do pão, uma igreja que vendia suas propriedades, os seus bens, as suas casas, e trazia o valor e depositava aos pés dos apóstolos. E essa oferta era distribuída aos irmãos e ninguém passava necessidade, ninguém tinha falta de nada. Nós vemos aqui esse casal Ananias e Safira. No versículo 36 do capítulo 4, 36 e 37, a palavra diz que Barnabé, José, a quem foi colocado o nome de Barnabé, ele tinha um campo e ele vai vender este campo e vai trazer o preço aos pés dos apóstolos. E vai depositar ali. Então nós vemos que a igreja, ela tinha esse costume de vender tudo o que tinha e depositar aos pés dos apóstolos, assim como Barnabé também fez. E a palavra diz que Barnabé, vai dizer que Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que Ananias e Safira, vendo ali que a igreja estava se entregando ao Senhor voluntariamente, a igreja estava vendendo tudo o que possuía. A palavra diz que eles vão vender uma propriedade. E quando nós vamos meditar nessa palavra, eu imagino que eles chegaram até Pedro, dizendo que iria vender essa propriedade e iria entregar todo o valor. Então eu imagino que eles haviam assumido um compromisso de entregar aquela oferta para Deus, para o Senhor, para a obra do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos que eles vão vender a sua propriedade, mas Ananias e Safira, eles vão entrar em acordo e vão reter parte do valor. Vamos imaginar que eles venderam essa propriedade aí por 100 mil, e eles propôs no coração de entregar o dinheiro ao Senhor, mas assim que essa propriedade foi vendida, eles retiveram parte do valor. Imagina que eles foram lá e entregaram a Pedro apenas 20 mil reais. Então eles reteram parte de algo que já havia sido proposto no seu coração. E a palavra diz que quando ele vai levar e vai depositar ali aos pés dos apóstolos, Pedro vai dizer: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Repare, irmãos, eu imagino que algo já havia proposto no coração deles. Mas muitas das vezes a palavra fala sobre o amor ao dinheiro. Imagino que quando eles venderam aquilo ali, eles viram aquele valor e eles se apegaram àquele dinheiro, e Satanás encheu o coração deles para que mentisse ao Espírito Santo. Mas nós vemos que Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: se você conservasse, porventura não seria a propriedade, o teu campo não seria teu se você conservasse? E se você vendesse, não estaria em teu poder? Como você assentou este desígnio no teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. Então nós vemos que ele vendeu. Talvez ele propôs entregar tudo, mas ele entregou apenas uma parte. Ele reteve essa oferta.
E quando Ananias ouviu essas palavras de Pedro, a palavra diz que ele vai cair e vai morrer, ele vai expirar. E os moços vieram, levaram o corpo dele, e a palavra diz que depois de 3 horas vai chegar Safira, que era sua mulher. E Pedro também vai perguntar para Safira. A palavra fala no início que eles entraram em acordo. E Pedro vai perguntar assim: vocês venderam por tanto, por esse valor, aquela terra? E como eles haviam já tido um acordo no início, Safira não sabia que Ananias já havia morrido. E ela vai dizer que sim, que foi por aquele determinado valor. E Pedro vai dizer que eles haviam entrado em acordo para tentar o Espírito do Senhor. E ele vai dizer: eis aí a porta dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E naquele mesmo instante, Safira também morreu. Eles mentiram a Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me trouxe que muitas das vezes nós propomos algo em nosso coração e muitas das vezes nós não cumprimos. Talvez seja algo até mesmo a respeito de ofertas, abençoar a vida de algum irmão que tem necessitado. Talvez está proposto no nosso coração, mas talvez nós não temos feito. E por que será que nós não temos feito? Talvez há um desejo: eu vou abençoar a vida do irmão, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, mas muitas das vezes nós temos ficado apenas com esse desejo. Nós vemos que aqui fala a respeito da mentira, fala a respeito dessa oferta, mas fala a respeito da mentira. Gostaria que o irmão colocasse lá João 8,44, onde a palavra diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Irmãos, e quando a igreja que estava ali viu o que havia acontecido a Ananias e Safira, a palavra diz que veio um grande temor sobre a igreja. Nós precisamos ter temor ao Senhor, à obra dele, às coisas do reino de Deus. A pastora pode ler para nós, por favor? João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Nós vemos que a palavra diz: eles mentiram, não a homens, mas a Deus. A mentira, ela não pode fazer parte das nossas vidas. Eles reteram parte de um valor que talvez eles já teriam proposto no seu coração de ofertar. Talvez eles queriam um reconhecimento. Talvez eles queriam que as pessoas olhassem para eles e falassem: todos venderam suas propriedades. Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, vendeu sua propriedade. Nós também faremos, para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como homens de Deus. Mas eles amaram mais ao dinheiro e morreram espiritualmente. E hoje nós vemos que muitas pessoas têm mentido. Muitas pessoas talvez tenham morrido espiritualmente. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que nós não venhamos mentir, irmãos. Que nós possamos ser retos e sinceros para com Deus. Que não haja mentira dentro de nós. Que não haja mentira, porque a palavra diz que os maus desígnios, eles procedem do nosso coração. Que nosso coração seja um coração reto diante de Deus. Que seja um coração cheio de amor para ofertar, não somente a Deus, mas ao nosso próximo. Que seja um coração cheio de amor. Já está aproximando o fim. Vamos abrir lá em Mateus 5, para a gente ver o que o Senhor Jesus nos falou a respeito de ofertar no altar. Nós finalizaremos com essa passagem, esse estudo a respeito de ofertas. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Amém. Jesus está dizendo que ao trazer a sua oferta ao altar do Senhor, e se chegando no altar você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, Jesus nos ensina a deixar a oferta perante ao altar. Ele não diz para você deixar de ofertar. Ele diz para você vir trazer a oferta, deixar perante o altar e reconciliar com o teu irmão, depois voltar e fazer a oferta. E aqui no final, no versículo 25, ele vai dizer que é para entrar em acordo com o seu adversário enquanto ainda está a caminho. Nós vemos que a oferta ela é muito importante para o Senhor. Porque nós vemos nos textos anteriores que o Senhor ele olha para o coração do ofertante. Irmãos, a palavra nos ensina a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos, amar a todos. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos diz, se nós estamos na luz, assim como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus. Repare que Ele diz que nós mantermos comunhão uns com os outros. É importante termos comunhão uns com os outros. Jesus está falando a respeito da oferta. Ele quer o nosso coração. Um coração perdoador, um coração que ame ao seu próximo. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai receber a sua oferta. Eu imagino que quando nós vamos ofertar a casa do Senhor, nós gostaríamos tanto que o Senhor olhasse e se agradasse daquilo que nós temos feito diante do altar. Mas Ele está nos dizendo nesta noite, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, talvez você nem tenha algo contra essa pessoa, mas por algum motivo você percebeu que essa pessoa ficou diferente com você. Jesus está dizendo, vai até essa pessoa e reconcilie com ela. E depois traga a sua oferta. Reconcilie sem demora. Jesus quer que nós amemos uns aos outros. E uma coisa que infelizmente eu tenho observado nos últimos dias, e eu falo para a nossa tristeza, que ainda nos nossos dias, nós temos ouvido pessoas dizendo que porque o irmão vai fazer isso, eu não vou. Porque o irmão prega, eu não vou ouvir. Nós precisamos amar, irmãos. Nós precisamos perdoar, porque Jesus assim nos ensina. Do que adianta muitas das vezes nós virmos, ofertarmos aqui no altar do Senhor, mas muitas das vezes ainda há mágoa e ressentimento em nosso coração. Jesus nos ensina através dessa palavra. Ame ao seu próximo. Perdoe o seu próximo enquanto você ainda tem a oportunidade. Segue a paz com todos. Jesus nos ensina, a palavra nos ensina em Hebreus. Nós devemos seguir a paz com todos os nossos irmãos. Nós devemos manter comunhão com todos os nossos irmãos. Para que assim o sangue de Jesus venha nos purificar de todo o pecado. Porque como o nosso Pai Celestial irá nos perdoar, se muitas das vezes nós não conseguimos perdoar ao nosso irmão, a quem está do nosso lado. Finalizarei esse estudo a respeito de oferta. E gostaria de dizer para os irmãos tudo que nós falamos neste estudo hoje. Que possamos ter um coração grato. Que o nosso coração não esteja preso aos bens materiais dessa terra, às coisas dessa terra. Que o amor de Deus não venha se esfriar em nosso coração. Mas que possamos ter um coração grato. Um coração generoso. Que ame, que oferte e que perdoe. Um coração que busque as coisas do alto onde Cristo está. Um coração que esteja desprendido dos bens e riquezas materiais. Que a nossa vida possa ser entregue ao Senhor. Porque o Senhor, Ele prova o nosso coração. Gostaria que o irmão colocasse esse texto ali, 1 Crônicas 29. E eu gostaria de chamar o pastor para a gente estar finalizando. 29, o versículo 17. 1 Crônicas 29, versículo 17.
Esse texto nós lemos ele na semana passada, mas gostaria de dizer para os irmãos. 1 Crônicas 29, 17. Davi havia feito uma grande oferta para a obra do Senhor. E aqui ele estava orando ao Senhor e agradecendo ao Senhor. E olha o que diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te traz ofertas voluntariamente. Pode colocar o 18, irmão. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Finalizaremos, irmãos, com este texto. Tudo que nós falamos, a palavra diz que o Senhor ele prova o nosso coração e se agrada da sinceridade. Davi está pedindo ao Senhor que conserva o coração do povo, um coração que possa ofertar voluntariamente. Que nós possamos ser uma igreja que venha a ofertar. Que o nosso coração se conserve assim. Assim como a igreja de Atos, uma igreja que vivia em comunhão no partir do pão, uma igreja que não tinha falta de nada, porque as necessidades eram supridas através das ofertas. Que essa possa ser a igreja, a nossa igreja, que possa ser assim, cada um de nós nessa noite, amém? Gostaria de agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Irmãos, que esse ensino de hoje, esse estudo de hoje, dá para a gente ficar aqui mais uma hora se ouvindo, porque, inclusive, o último versículo que ela leu aqui de Atos, capítulo 5, enquanto você está preparando também a oferta aí, o dízimo, né, que nós estaremos orando, eu quero lembrar, 93, eu ouvi essa mensagem. Oi? Ela passou o vídeo.
Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos aí que eu voltei há 32 anos. Entendeu? Quando você... Atos capítulo 5. Um culto no Clube Ideal. E o pastor pregou que a gente... O início do pastor, quando eu comecei ali, o pastor Evandro também estava iniciando, né? Praticamente na região. E ele falou esse versículo, Atos capítulo 5. Mas ele fez uma pergunta assim: qual a mulher que ficou viúva quase 3 horas? E aí vocês viram qual que é a reação do pessoal daquela forma. Aí quando ele falou assim: você vai para casa, vai procurar saber qual é a mulher que ficou viúva quase 3 horas, aproximadamente 3 horas. E aí uns começaram a tecer comentário. Que ela casou de novo. E eu fiquei preocupado com aquilo ali. Mas só que ele falou no livro de Atos, eu comecei a procurar. E desde 93, eu li essa primeira mensagem, eu vi o que é a seriedade e a mentira de roubar de Deus. E lá em Malaquias fala roubar, mas lá em Atos já fala na morte. Então, a combinação entre os dois de roubar, de esconder de Deus. Você não está escondendo de Deus, você não esconde do homem, se esconde de Deus. Então, infelizmente tem muitas coisas que acontecem que nós estamos brincando muito. Corta um pouco ali. Corta um pouco. Tem jeito não? Então tá bom, depois eu vou falar. Algo que está acontecendo. Nós nos preocupamos muito como foliões. E achar que distribuir para aqui, para ali, todo lugar que pedir, nós vamos ser abençoados. Nós seremos abençoados onde Deus te colocou. Na casa onde você congrega, onde Deus te chamou, onde Deus abriu as portas para você, ali você é abençoado. Será que alguém está ouvindo isso aí? Você é abençoado onde Deus te colocou você. Onde você colocar a planta dos seus pés, você é abençoado. Mas seja sincero com Deus. Não minta para o Senhor. É um alerta que a gente deixa muito grande para as pessoas, que às vezes acha que isso aí é para o homem. Não. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Vamos orar? Em nome de Jesus, você que contribui com a obra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos irmãos de casa que participaram conosco também nesse estudo. Creio que todos nós aprendemos um pouco mais, né? Inclusive eu deixar um alerta para você de casa que está participando. Todas as quarta-feiras, prepara seu caderno, uma caneta, para anotar, né, os ensinos que estão sendo ministrados aqui. Que Deus continue te abençoando também. Hoje foi um estudo, um ensino muito de pausa, que todos podemos entender, irmão. A importância é todos nós entendermos o que é. E agora eu deixo um alerta para a igreja. Você que anotou tudo isso aqui, se você chegar em casa, guardar esse caderno e jogar lá para um canto e deixar não ligar, né, Luciana? Vai adiantar alguma coisa? Vamos voltar de novo, irmãos. Começar a ler aqui. Se nós começarmos a ler, não vamos entender que talvez nós estamos crescendo outros ministérios e o nosso está falindo. Por quê? Porque nós não prestamos atenção na palavra. Nós temos que ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque ela te ensina a você. Nós viemos aqui, ouvimos, mas depois eu vou ouvir outro. E o que o outro fala, eu vou dar atenção. Mas o que é escrito na Bíblia, eu estou passando. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque nem todos levam as coisas a sério. Nem todas as pessoas levam as coisas a sério. A obra de Deus, ela é feita com muita delicadeza, com muito respeito e
com dedicação à obra do Senhor. Vamos orar, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós apresentamos ao Senhor, diante do Teu altar, cada dizimista e ofertante. Pedimos que o Senhor possa abençoar, no nome de Jesus, a cada um deles. Meu Pai, que nada venha faltar, que o Senhor possa prover sobre a vida de cada um. Meu Deus, se porventura há alguém em nosso meio, que talvez não tenha trago nada neste dia, e que talvez tenha um desejo no seu coração de ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem abençoado. Eu peço que o Senhor possa prover sobre a vida desta pessoa. Que essa pessoa, Pai, possa ser grata ao Senhor. Que possa devolver a Ti os dízimos. E que possa também ofertar a Ti como reconhecimento que tudo vem do Senhor. Nós Te rendemos graças pela maior oferta que o Senhor deu, que foi ter se entregado por cada um de nós. O Senhor que, sendo rico, se fez pobre por cada um de nós. Nós Te louvamos nesta noite e agradecemos a Ti. E peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada dizimista e ofertante nesta noite. Abençoa a vida daqueles que têm contribuído, ó Pai, na Tua casa e para com a Tua obra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos vários pedidos de orações aqui. Não é citando o nome que Deus vai fazer a obra, mas sim, né, pela nossa fé que nós temos em Jesus Cristo, que Ele possa abençoar, que Ele possa restaurar a saúde de cada pessoa, né, que estão recuperando, que estão enfermos, pessoas que estão tristes. Com certeza que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um, e agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Querido Deus e Pai amado, apresenta ao Senhor esses pedidos aqui. Que o Senhor possa abençoar a cada um de maneira poderosa. Tocar de maneira poderosa do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Teu precioso sangue penetre entre a pele e a carne, os ossos e os nervos, para repreender toda enfermidade e todo o mal, em nome de Jesus. Igualmente, ó Pai, as pessoas que participam nesta noite desse estudo, desse ensino, o Senhor possa os abençoar, visitando cada lar, Senhor, que neste momento está compartilhando neste ensino da Tua palavra, abençoando cada família de maneira poderosa, em nome de Jesus, e que todos recebam o toque das Tuas mãos sagradas, hoje e todo sempre. Ora também pelos aniversariantes, Pai, que nesta noite tem o nome aqui escrito nesse caderno, que o Senhor possa acrescentar na vida de cada um, no nome de Jesus. Que Ele possa, ó Deus, ter paz, saúde, que o Senhor possa ser com eles de maneira poderosa, tomando cada um pelas mãos e ajudando a caminhar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Irmãos, nós vamos encerrar nessa noite. Deus possa abençoar a cada um. Prepare nos próximos ensinos, os cultos de ensino, né? Não se esqueça. Você leva o caderno hoje, não esqueça não. Caderno, caneta. Tem alguém que está faltando material aí? Caneta ou caderno? Hein? Não, né? Então, hein? Só não pegou, ué? Tá ali, pessoal. Então, nós vamos preparar mais os próximos estudos em nome de Jesus, tá? Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, abençoando os nossos caminhos, abençoando, iluminando o nosso caminho, abençoando as nossas vidas de maneira poderosa, no nome de Jesus. Com o amor do Pai, Glória ao Pai, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre.